Boa noite a todos. Uma alegria mais uma vez estar aqui no Centro Espírita Allan Kardec, Botucatu. Hoje, dia 4 de agosto de 2019, precisamente 19h30. E o tema de hoje é diversas categorias de mundos habitados. Isso está no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. E para que a gente possa abordar esse tema, nós temos que começar ele lembrando como foi que tudo começou. Como é que começou a criação do universo? E essa criação teve início com Deus, nosso Pai, nosso Criador, criando as inteligências, as quais nós chamamos de princípio inteligente. E ainda o fluido cósmico universal, que a atual ciência quântica chama de energia universal. Então, a partir daí o universo passou a ser trino, ou seja, contendo 3 componentes: Deus, nosso Pai, as inteligências, suas criaturas, e os fluidos, a criação. Ok? E assim, as criaturas e as criações passaram a se submeter às leis de Deus, ou seja, a lei do progresso. Lei essa que ordena que tudo evolua no universo. Algumas vezes até pode estacionar por algum tempo, mas as criaturas e a criação nunca regridem, sempre evoluem. Então os espíritos, os princípios inteligentes, aos quais eu chamei inicialmente de inteligências, eles por si só não conseguem se ver um ao outro, não conseguem se mostrar, não conseguem se comunicar e muito menos se desenvolver, a não ser que eles se utilizem dos fluidos, ou seja, das energias. Por esse motivo, ou por essa necessidade, o nosso Criador permitiu que essas inteligências, de uma forma consciente, quando elas assim sabem agir, ou de uma forma inconsciente ou instintiva, quando elas não sabem como atuar, mas para que elas possam manipular ou atuar sobre esses fluidos, sobre essas energias, fazendo coisas, construindo corpos, construindo objetos e tudo quanto mais que existe no universo. Assim, com a permissão e o amparo divino, as inteligências, por meio do que comparativamente podemos chamar de pensamento e vontade, atuaram, condensando, juntando ou agrupando fluidos e criando tudo o que conhecemos hoje em dia. Sejam as galáxias, as estrelas, os planetas e tudo o que habitar ou o que seja necessário para formar esses sistemas. Tudo. Então, se nós dedicarmos algum tempo observando a lógica da pluralidade dos mundos habitados, a lógica que existe nessa pluralidade de mundos e o equilíbrio que existe entre eles, certamente nós vamos ficar admirados. Ou ainda se por um outro lado nós analisarmos a beleza do processo evolutivo, a beleza desse processo de evolução e a dinâmica da criação constante de novos seres inteligentes, seres estes que um dia se transformarão em espíritos perfeitos. E é mais do que certo que nós ficaremos encantados com tamanha perfeição divina.
Sabendo-se então que é constante a criação das inteligências e também dos fluidos, e que estamos sujeitos à lei do progresso, segundo o livre-arbítrio de cada um e a vontade do Pai, para que essa evolução, para que esse progresso exista, tem-se que construir moradias, mundos apropriados para o desenvolvimento desses princípios inteligentes desses espíritos. Diante então dessa necessidade, Deus planejou a criação dos mundos, mundos esses diferentes, e todos sujeitos à lei do progresso, a evoluir, se capacitando para atender às necessidades de habitação dessas criaturas, as inteligências. Então, Deus criou os mais diversos mundos. E para facilitar a nossa compreensão, os espíritos que ditaram a nossa doutrina orientaram Kardec, que fez então uma classificação diferenciada com 3 categorias de mundo: mundos inferiores, mundos intermediários e mundos superiores. 3 categorias. Dentro dessas 3 categorias, os mundos estão classificados assim: categoria de mundos inferiores, os mundos recém-criados que ainda não são habitados, e os mundos primitivos. Esses são os mundos inferiores. Depois nós temos a categoria de mundos intermediários ou regeneradores. Aí nós temos os mundos de expiação e prova e mundos de regeneração. E depois nós temos a categoria dos mundos adiantados ou mundos superiores. Nessa categoria estão os mundos felizes e depois os mundos divinos. Segundo os relatos desses espíritos superiores, os mundos se apresentam muito diferentes uns dos outros, tanto física como moralmente, de acordo com as necessidades requeridas pelo grau de evolução de seus habitantes. Quanto mais atrasados, quanto mais materializados são os seus habitantes, mais inferior é este mundo. Convém lembrar também que mesmo dentre os mundos de uma mesma categoria, existe diferenciações, sempre atendendo o grau de evolução dos seus habitantes. Friso bem isso. Um espírito que se esforça, diferentemente dos outros, em evoluir, aquele que se empenha em evoluir, ele está muito mais credenciado a habitar um planeta mais evoluído, porque ele irá aprender mais rapidamente com os exemplos maiores e melhores que ele lá verá. Para entender isso que eu estou querendo dizer, vamos fazer uma comparação com o que nós conhecemos, porque a gente só conhece o mundo, não podemos comparar com outro, então vamos comparar com escolas que nós aqui as conhecemos. Então, se eu tenho uma escola, e essa escola tem curso primário e curso ginasial. Aí eu tenho uma segunda escola, ela tem curso ginasial e curso colegial, ok? Então, mesmo essas escolas sendo de níveis diferentes, tá? Entre elas existe algo em comum, que é o curso ginasial, ok? O ginasial é comum a essas 2 escolas, tá? Então, suponhamos nós que a primeira escola, que tem o primário e o ginasial, ela seja considerada uma escola fácil. E que a segunda escola, que é a escola que tem o ginasial e o colegial, ela seja uma escola difícil, tá? Aquelas escolas assim, puxada que a gente fala, aquela escola é puxada, não é isso? Quer dizer difícil. Então, façamos uma comparação entre 2 alunos da primeira escola, que estão na 5ª série e que vão passar para o ginasial. Nós sabemos que ginasial tem nas 2 escolas, na fácil e na difícil. Mas um aluno saindo do primário
da quinta série, que só tem na escola mais fácil. O primeiro aluno, ele está terminando o quinto ano com 11 anos de idade, ok? E o segundo aluno, ao qual nós vamos fazer a comparação, ele está também terminando o quinto ano com 13 anos de idade. Os dois vão para o ginasial. Se nós formos olhar o currículo deles, nós vamos ver que o de 11 anos nunca repetiu nenhum ano. E que o de 13 anos repetiu 2 anos. Então nós vamos saber que um é menos interessado nos estudos do que o outro. Aí eu pergunto, qual desses dois alunos está mais credenciado a ir fazer aquela escola que é mais difícil, fazer o ginasial lá? E qual que é o mais apropriado para fazer a escola, o ginasial mais fácil dessa primeira escola? É óbvio que vocês vão me responder que o aluno de 11 anos sempre se esforçou, nunca repetiu de ano, ele vai se dar melhor naquela escola mais difícil do que este aluno de 13 anos, que é meio preguiçosinho, gosta de uma farra, certo? Ele vai se dar melhor com uma escola mais fácil, ok? O mesmo acontece, meus irmãos, nos diferentes mundos, ok? O mesmo acontece nos diferentes mundos. Então nós podemos observar isso acontecendo na prática, verificando que no nosso planeta, que é um planeta de expiação e prova, que nós conhecemos muito bem, nós temos nele ainda a existência de indígenas, tribos indígenas, que vivem quase que sem contato nenhum com a civilização aqui na Terra, a qual é um mundo de expiação e prova, sendo que eles são encontrados em mundos inferiores ou mundos primitivos como sendo a maioria da população lá. E aqui eles são uma minoria, ok? Mas eles estão aqui neste mundo, ok? Bom, esses irmãos que são ainda, pelo menor tempo de existência, são espíritos mais jovens, que eles são então intelectualmente e moralmente ainda menos evoluídos, estou falando dos indígenas, menos evoluídos segundo o que ensina a nossa doutrina espírita, eles encontram-se em nosso planeta por terem se destacado no seu planeta primitivo, como aquele aluno de 11 anos se destacou naquela escola. Ele tem mais facilidade de aprender mesmo sendo jovem. Então esses indígenas que teoricamente são de um mundo primitivo e estão no mundo de expiação e provas, eles são muito capacitados, eles têm muita vontade de aprender. E por isso é que eles estão num mundo mais avançado do que seria o normal deles, para aprender mais rápido. Portanto, nós cometemos um engano, segundo a nossa doutrina nos ensina, em os preservar no seu habitat natural. Achamos que estamos fazendo um bem para eles. E nós sabemos que a lei do progresso é para nós e para eles. Eles não estão aqui para enfeitar as nossas florestas. Eles são irmãos que precisam aprender e evoluir. Então, sempre respeitando a vontade deles, quando eles quiserem sair e se misturar com a civilização, ou quiserem ir lá na sua aldeia aprender o que existe na nossa civilização, nós temos a obrigação, segundo a lei do progresso, que gradativamente trazê-los para o seio da população, para que eles possam aprender e evoluir mais rápido. Categorias ou tipos de mundo. Então agora nós vamos falar especificamente dos mundos e não genericamente como inferiores, superiores, ok? Então os diversos mundos, especificamente, eles são estações nas quais os espíritos encontram os elementos ou as condições
de progresso necessário para o seu adiantamento. É como se fosse a escola apropriada. Você quer fazer agricultura? Então você vai numa escola apropriada para isso. Você quer fazer medicina? Você vai numa escola apropriada para aquilo. Então os mundos também é assim. Eles são assim. Para os espíritos, é uma recompensa passarem de um mundo de uma ordem inferior para uma mais elevada. Como seria o caso daquele jovem de 11 anos, passar de uma escola fácil para uma escola difícil. O espírito, ele pode permanecer no mesmo mundo que ele vem reencarnando, quando esse mundo passa de uma categoria para outra. Por exemplo, o nosso mundo agora está passando de uma categoria para outra. Não quer dizer que nós, como somos de um mundo de expiação e prova e a terra de regeneração, vai virar regeneração, nós todos vamos ter que morar num mundo de expiação e prova. Não, se a gente tiver merecimento, se a gente tiver condições, a gente vai voltar a reencarnar no próprio planeta Terra. Ok? Então, como este mundo, passando a ser um mundo mais evoluído, uma terra de regeneração, ela vai ter mais oportunidades, mais condições de oferecer novas experiências, novas, condições mais adequadas ao atual grau de evolução dos espíritos que continuarem vivendo neste planeta, ok? E assim são os outros. Mas, se por exemplo, algum de nós não tiver mais nada que aprender aqui, pois praticamente já passou nas suas diversas encarnações, pelas experiências que poderá encontrar aqui, então ele já se liberta desse mundo de expiação e prova, até às vezes até de um mundo de regeneração, e pode ir por um mundo mais evoluído. Por exemplo, Chico Xavier, Bezerra de Menezes, pessoas que passaram por esse mundo e que estão muito acima disso e acima de mundo de regeneração. Ok? Os espíritos encarnados em um mundo, por exemplo, os espíritos que estão encarnados na Terra, tá? Não ficam ligados a esse mundo eternamente. Por exemplo, começou como homem de caverna aqui na Terra e vai até virar espírito puro quando a Terra também for um mundo de espíritos puros. A gente vai evoluindo junto com o planeta. Por quê? Porque a forma de evolução do planeta e a forma que o espírito evolui são diferentes. Um pode levar mais tempo do que o outro. Então a gente vai estar sempre indo para onde for mais necessário para o nosso aprendizado, para a nossa evolução. Então não existe espíritos da Terra, espíritos de Marte. Não. Nós somos espíritos do universo. Nós vamos aonde precisar. Como se dissesse, nós somos brasileiros, vamos morar no Brasil aonde for melhor para nós. Ok? Então, quando o espírito atinge um grau de adiantamento necessário, ele passa para um outro mundo mais adiantado e assim sucessivamente até ele atingir o grau de espírito puro. É assim então que se cumpre aquelas palavras de Jesus quando ele disse: nenhuma ovelha que o Pai me confiou se perderá. Ok? Bom, o nosso livro dos Espíritos nos auxilia aqui com uma pergunta, a número 57. E Kardec pergunta assim para os espíritos que nos ensinaram: a constituição física dos mundos, não sendo a mesma para todos, seguir-se-ão que tenham organizações diferentes os seres que os habitam? Vamos traduzir isso, né?
ele perguntou assim: sendo os mundos diferentes, os corpos dos que habitam também são diferentes? Foi isso que ele perguntou. E a resposta: sem dúvida. Como para vós os peixes foram feitos para viver na água, os pássaros para viver no ar e o homem para viver sobre a terra, cada um adaptado ao mundo que vive. Então, embora nós, se formos falar de mundo, não vamos poder fazer uma classificação absoluta dos diversos mundos, nós podemos, pelo menos, fazer uma classificação relativa ao seu estado e ao seu destino, com base nos seus aspectos mais destacados. Assim sendo, nós temos 5 tipos de mundo habitados. Lembrando que eu falei agora há pouco 6. Só que um deles são os mundos ainda em criação e não tem habitação. Então nós estamos falando aqui hoje de mundos habitados. Então eu vou falar agora sobre os 5 habitados, ok? Então os 5 habitados são os primitivos, os mundos de expiação e prova, regeneração, os mundos felizes e os mundos divinos. Tudo bem? Comecemos então com as características dos mundos primitivos. Esses mundos são destinados às primeiras encarnações da alma humana, deixando já o reino animal irracional, passando para o animal racional, que é o humano, ok? Então, esses mundos são habitados por homens primitivos, ainda bem animalescos, que vivem quase que exclusivamente segundo os seus instintos. Lá é cada um por si. E somente após algum desenvolvimento da razão, eles começam a perceber que o outro é um igual a ele mesmo, é um semelhante. Depois de um longo tempo de desenvolvimento da razão, que ele começa a perceber isso. Então eles são focados na luta pela sobrevivência, na satisfação de suas necessidades físicas e biológicas. E por esse motivo, muito lentamente eles vão desenvolvendo as suas qualidades espirituais. Ok? Como eu disse, eles são muito preocupados consigo mesmo. E até me lembro que estávamos conversando agora há pouco, meu amigo, sobre o egocentrismo. Esse egocentrismo deles torna-se absolutamente necessário para que o homem desenvolva mais tarde, mas muito mais tarde, o amor por si próprio. E muito mais tarde ainda, mas bem mais tarde, desenvolver o amor ao próximo. Começando pelo egocentrismo, que nós sabemos ser um vício que vai evoluindo gradativamente para se tornar a mais maravilhosa das virtudes. Aí está a maravilha da criação de Deus. Então, assim de uma forma rápida, as características de um mundo primitivo seria: habitados por seres rudimentares, homens de cavernas ou indígenas. Possuem forma humana, mas desprovidos ainda de beleza. Ok? Agem mais por instinto, com ausência total do bem. Não há sentimento de delicadeza e nem de bondade e benevolência. Eles não têm ainda a noção do que é justo ou do que é injusto, do que é certo, do que é errado. A força bruta é a única lei que eles respeitam. O mais forte é o dono da lei, dono da verdade. Eles são carentes de invenção, de tecnologia, de produção. Vivem apenas do que a natureza lhes dá. Passam a vida na conquista de
alimentos. Eles caçam, pescam, procuram raízes e frutas. E a geografia desses planetas, ela é formada por florestas, pântanos, montanhas, desertos e mares. Então, nos mundos inferiores que nós acabamos de descrever, a existência lá, a vida humana lá, é toda material. Reinam ali os vícios e as paixões. Com isso, a vida moral é quase nula ainda. Em seguida, nós vamos falar um pouco agora sobre o mundo de expiação e prova. E este nós já conhecemos muito bem como missão, pois a Terra é um deles, não é isso? Mas o mundo de expiação e prova é um mundo onde ainda predomina o mal. Predomina ainda o mal. E o bem encontra muita dificuldade de agir. Por este motivo, o mundo de expiação e prova ainda está sujeito a tantas misérias, a tanto sofrimento. É um mundo ainda muito dependente da matéria. E nele predomina o orgulho, o egoísmo e a vaidade. Predomina. São seres ainda de pouca evolução. A forma humana já consegue ter alguma beleza. Agem ainda pelo instinto e também pelo raciocínio. Já há sentimentos de delicadeza e de benevolência. Já tem noção do que é justo e do que é injusto. Usam ainda a força bruta, mas já respeitam a lei. Tem boa produção e alguma tecnologia. E na sua geografia, além daquilo que já existe nos mundos primitivos, nós vamos encontrar a formação de cidades, de estradas, campos de cultura. É um mundo que todos nós conhecemos porque é o nosso, ok? A seguir vem o que? Os mundos de regeneração, que é o mundo que a Terra vai se transformar nos próximos séculos. Nestes mundos de regeneração, os espíritos repousam das fadigas, das lutas que teve que vencer, que teve que passar nos mundos anteriores. E com isso eles adquirem mais força para as novas jornadas que virão. Nestes mundos de regeneração quase não existe mais a miséria e a doença. A vida já é mais longa que na Terra, por volta de uns 150 anos de vida, um habitante de um mundo de regeneração. Embora ainda tenham débitos a expiar, ainda tenham dívidas a pagar, esta expiação já não é mais feita com tanta angústia e sofrimento quanto nos mundos de expiação e prova, quanto o que existe hoje na Terra. Pagar os nossos pecados para nós ainda é motivo de sofrimento, de angústia. Nos mundos de expiação e prova, não tendo mais esse sofrimento, eles pagam até com alegria, porque eles já compreendem o que é a expiação. Eles pagam essas expiações sabendo que eles estão se libertando de um passado este de ignorância, de faltas que cometeu contra os seus irmãos. Já existe a compreensão que é um pagamento. Então, eles sabendo disso, eles expiam esses seus débitos, eles quitam esses seus débitos com alegria e fazem essa quitação praticando o exercício do bem a todos.
Um gesto de amor paga uma multidão de pecados. Eles vivem isso com naturalidade. Eles sabem quem tem que expiar e pagam os seus pecados com gestos de amor, coisa que nós ainda não aprendemos a fazer. Precisamos aprender para poder viver num mundo de expiação e prova que a terra está se transformando. Nesses mundos de expiação, existe uma grande predominância do bem. Predominância essa sobre as ações do mal. Esses mundos já estão mais libertos das paixões, já estão mais isentos dos orgulhos, da inveja e do ódio. Ainda não existe lá a felicidade perfeita, mas já há uma aurora desta felicidade vindoura. A morte nos mundos de expiação e prova não causa tanto pavor como causa ainda hoje para o mundo de expiação. A morte nos mundos de regeneração não causa tanto pavor quanto causa nos mundos de expiação e prova. Porque eles já entendem que a morte não é o fim. A morte é apenas uma passagem, uma transformação, e eles têm isso como algo feliz. Então, quanto mais o espírito ele se desenvolve intelectualmente em mundos inferiores, ele começa nele um desenvolvimento gradativo moral. Gradativamente, ele vai tendo esse desenvolvimento moral com o auxílio do desenvolvimento intelectual. E ele crescendo em moral, ele crescendo na sensibilidade, a vida material, essa necessidade de ter coisas materiais, vai deixando nele de ser o seu fator principal de vida. Ele começa a se preocupar mais com os valores espirituais, que são as virtudes. Mas, neste mundo ainda de regeneração, os espíritos ainda estão sujeitos à lei da matéria. Então, nós falamos até agora de 3 mundos primitivos, expiação e prova, estamos terminando de falar em regeneração. Esses 3 primeiros mundos que falamos, eles servem de moradas para os espíritos que ainda estão sujeitos às leis da reencarnação, em corpo de carne. Porque eles ainda estão desenvolvendo o seu potencial espiritual. Eles estão ainda aprendendo a viver a vida espiritual, a dar mais valor aos valores espirituais. E é então nessa estação de regeneração, ou neste mundo de regeneração, que o Espírito, ao deixá-lo, fez nele a sua última necessária reencarnação, ou seja, nascer num corpo de carne. Ele só fará isso novamente se for para ajudar, né? Voltar para um outro mundo para prestar alguma ajuda, ok? Fazer alguma prova, como Jesus fez. Jesus não precisava mais reencarnar, como tantos outros espíritos, Elias, tantos outros, não precisavam mais reencarnar, mas vieram aqui para nos ajudar, ok? Então, quando nós passarmos de mundo de regeneração, que é esta nossa nova fase, e não precisarmos mais viver em mundo de regeneração, e nós estarmos aptos ao próximo tipo de mundo, não precisaremos mais de corpo de carne. Então vamos agora para os 2 últimos mundos.
O primeiro deles são os mundos felizes, também chamados de mundos ditosos. Mundos felizes é onde o bem prevalece. O bem prevalece. O mal é quase inexistente. É uma raridade. Nestes mundos, os espíritos trabalham, aprendem e criam outras formas. Eles trabalham colaborando eficientemente nas obras do Pai. Não é trabalhar para construir carro, casa, não. É nas obras do Pai. Naquilo que Deus lhes designa. E com isso eles contribuem no desenvolvimento de seus irmãos nos mundos inferiores. Eu acabei de citar alguns deles agora. Trabalhando, vindo para cá para trabalhar nas obras do Pai. Então eles vivem uma vida plena e repleta de realizações nobres. Eles desfrutam dos prazeres e dos gozos espirituais que nós, homens da terra, não temos condições ainda de avaliar o que seja. Não temos ainda condição de avaliar quais são esses prazeres, mas que são transcendentais. Então, a vida deles neste mundo, que são os mundos felizes, é, por assim dizer, todinha espiritual. Os corpos, quando se vai para um mundo desse, ele se desenvolve rapidamente e quase nem existe o que nós temos aqui de infância. Quase nem existe isso. O corpo que eles usam é um corpo mais sutil. Como eu disse anteriormente, não é necessário reencarnar, tipo um corpo de carne. Eles usam lá um corpo sutil, ou um perispírito, ok? É um corpo perispiritual. Um corpo que não tem essa materialidade terrestre. Então, este corpo mais sutil, ele não está sujeito às necessidades que nós conhecemos, como fome, frio, doença, tá? Deterioração, putrefação, não tem nada disso. Essas coisas que acontecem com a matéria não acontecem no corpo deles. Então, a luta pelos valores materiais é inexistente, né? Não tem nada disso lá, ok? Eles trabalham lá o tempo inteiro pelo bem dos outros, sempre pelo bem dos outros, pelo bem de todos, através da bondade, da fraternidade, da solidariedade. Então, quanto mais elevado e virtuoso for o mundo, pelo adiantamento espiritual dos seus habitantes, mais reina a felicidade e mais reina a paz. Então, esses dois últimos mundos, os felizes e os divinos, são para os espíritos que não precisam mais de reencarnar, como eu falei, não precisam mais do concurso dos mundos terrestres, não necessitam mais de corpo, de carne, corpo físico. E aí, por último, nós temos os mundos divinos, ou mundos celestes, ou mundos angelicais. Estes mundos são moradas dos espíritos depurados, purificados, puros, onde o bem e o amor reinam absolutos no coração e na mente de todos eles. O mal lá é inexistente e o amor reina soberano. Curiosidade, eles apresentam também a forma humana, essa aparência que nós temos. Só que é muito mais embelezada.
muito mais aperfeiçoada. O corpo, que na verdade é um perispírito, não tem carne, né? Ele é de uma sutileza quintessenciada. Quintessência quer dizer o mais puro dos fluidos. Então o corpo dele é feito com o mais puro dos fluidos. Tá? São feitos com fluidos quintessenciados. Então não tem materialidade nenhuma. Não tem nada a ver com o perispírito que nós usamos aqui no mundo espiritual. É muito mais sutil. É muito mais sutil. Então, se nos mundos felizes já não estavam sujeitos à necessidade, nesses mundos, então, muito menos ainda, né? Todos os sentidos, por exemplo, nós temos sentido de visão, audição, todos os sentidos que nós temos, eles têm apurado ao máximo. Um exemplo, eu vejo muito mal um carro que está ali fora. Eles veem no outro planeta, na outra galáxia. Entendeu? Olha a apuração dos sentidos deles. A leveza do corpo, que eu acabei de falar, ela é tão sutil que eles se locomovem de uma forma rápida e fácil. Eles deslizam por onde quer, usando apenas a vontade e o pensamento. Se locomovem deste planeta para aquele pelo pensamento. Rápido, como o pensamento. Eles se comunicam pela transmissão do pensamento. Não por palavras ou por frases. Você pensa uma coisa, transmite um pensamento completo. Quer um exemplo? Eu estou vendo uma sala. Se eu pensar nessa sala e transmitir o pensamento de tudo que eu estou vendo nesta sala, o outro vai ver exatamente o que eu estou vendo nessa sala, como se fosse um filme. Agora, se eu for falar para alguém no celular o que é que tem aqui nessa sala, eu fico 1 hora. Deu para entender? Muito bem. Então, eles se comunicam pelo pensamento. Nós chamamos isso de telepatia, ok? Só que eles transmitem ideias, não frases e palavras, ok? A superioridade entre eles, ela é moral e intelectual. E essa superioridade moral entre um e outro, que lá também existe, ela dita a supremacia, quer dizer, quem é o superior. Então, aquele que é superior, aquele que é uma autoridade, ele recebe esse respeito, essa autoridade é estabelecida pelo mérito, pela justiça, tá? O amor e a fraternidade unem a todos eles. Para vocês terem uma ideia o que é isso, vocês já ouviram falar em alma gêmea? É como se todos fossem almas gêmeas um do outro. Todos têm imensa afinidade um com o outro. Todos estão ligados um com o outro. Todos amam profundamente um ao outro. Com tudo isso, nós conferimos que os mundos felizes e os mundos divinos são orbes onde habitam os espíritos que lá chegaram por mérito e esforço próprio. Eles não são nenhum privilegiados, visto que Deus não faz diferença com nenhum de seus filhos. Deus dá a todos nós os mesmos direitos, sejam eles dificuldades ou facilidades, para nós podermos um dia chegar a tais mundos, quando atingirmos a nossa perfeição. E já indo para os finalmente, eu diria que é de livre-arbítrio
ou de livre escolha de cada um de nós, decidirmos o que queremos para nós. Se é ficarmos sofrendo de fome, de frio ou de dor no mundo em que nós estamos, ou então nos empenharmos em nos melhorar, no tocante ao amor ao próximo, ao perdão, à caridade, enfim, em fazer o que nós espíritas chamamos de reforma íntima e ficarmos aptos, então, a conquistar o mundo e uma qualidade de vida mais feliz. E eu concluo a preleção de hoje com algumas rimas, a qual eu vou me arriscar aqui. E essas rimas têm um título que se chama Caminhoneiros da Divina Jornada. Caminhoneiros da Divina Jornada. No átomo foi o seu primeiro passo, tal qual peregrino buscando um destino. Na luz das galáxias, deixou o seu traço empreendendo longa caminhada. Caminhoneiro, indo dar formas ao mineral, foi pó, foi água, foi éter também, foi árvore, foi flor embelezando o caminho. Seguiu só, sem depender de ninguém, ingressando forte e altivo no reino animal. Caminhoneiro, habitante das escuras cavernas, dançou e guerreou ao redor das aldeias, conheceu o fogo, a lavra e a agricultura, cresceu e evoluiu de diversas maneiras, se agrupando em sociedades urbanas. Caminhoneiro de hoje, que segue progredindo, sempre buscando aprender e saber, avança na tecnologia e na cultura, mas o amor e a caridade ainda fica por fazer. No bem e na moral ainda segue gatinhando. Caminheiro, acorda, levanta e vai para a luta. Já vai tarde o dia, irmão, deixa de letargia, enxerga a verdade do que tem realmente valor. Faça da sua vida, do seu amanhã, um novo dia. Vira, revira, se esforça e muda de conduta. Ó, príncipe divino, veja ao que o bem te conduz. Do sofrimento e da dor terás a sua alforria, o universo viajarás. Quando viveres o amor, pousando em mundos felizes de belezas e alegrias, caminheiro, caminheiro, levanta e vai para a luz. Que Deus nosso Pai